E aí, profs, tudo bem? Vocês estão assistindo um vídeo do segundo ensino médio, feito pela Beatriz Guzzi, número 1, Bianca Lamari, número 2, Giovanna Tavoladi, número 13, Luísa Amaral, número 20 e Mariana Bueno, número 23. Tchau! Podemos perceber com os nossos estudos que a situação atual não foi a primeira a acontecer. Ao longo do tempo, várias pandemias ocorreram, como, por exemplo, a tuberculose, a gripe espanhola e a peste negra, e todas elas têm em comum a fácil transmissão. Os principais locais prejudicados com essas pandemias é a Europa, a América do Norte e a China. Só que todos esses locais se reconstroem muito rápido e com muita facilidade, pois eles são autossuficientes. Atualmente, estamos enfrentando uma guerra contra o Covid-19, que ele já afetou 3,8 milhões de pessoas, sendo elas 265 mil mortos. No mundo, os primeiros casos começaram a surgir na China em meados de dezembro de 2019. Começaram a se espalhar rapidamente pela Itália, França e Estados Unidos, sendo assim se tornou uma pandemia. O vírus é transmitido pelo ar, também pelo toque com pessoas contaminadas. Ainda, infelizmente, não existe nenhum remédio específico para que cure esse vírus, a não ser o interferon, que é uma substância que a célula produz para combater gripe, essas coisas. Mas não é próprio para o coronavírus. Semelhança com a gripe espanhola, que é causada por uma mutação do vírus influenza. As duas pandemias tiveram uma rápida disseminação, formas transmitidas iguais, paralisação do mundo inteiro, uma isolação social como combate e morte de todas as idades. Porém, uma situação que realmente não queremos que seja semelhante é a proporção dos números de mortes. Como já falado antes, vários locais foram prejudicados com essas doenças, principalmente a Europa. Podemos ver aqui com esses mapas que o primeiro corresponde ao coronavírus e o segundo à gripe espanhola, que os principais locais onde ocorre a contaminação é na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, na Europa ao todo e no sudeste da Ásia, onde fica a China. No caso da gripe espanhola, a Europa é um grande local com contaminação por causa da Primeira Guerra Mundial e porque lá sempre teve grandes idosos como atualmente. A China, dizem que a gripe espanhola ou surgiu na China ou nos Estados Unidos, então por isso que tem bastante na China também, e o coronavírus surgiu na China. E a América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, né, tem muita demanda de população, ou seja, as pessoas vão muito para lá e também saem muito de lá. Então esse vírus acaba se espalhando para o mundo todo. Hoje em dia temos a internet, que tem o seu lado bom e seu lado ruim, como todas as coisas. O seu lado bom, porque dá para fazer reuniões e aulas online. E o lado ruim pelas fake news. São muito mais propensas atualmente, pois usamos muito mais as redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp, e as notícias correm rápido. Plataformas como o Facebook estão analisando ao máximo para tentar diminuir as fake news. Nenhum sistema de saúde está preparado para suportar um aumento considerável dos casos de qualquer doença, ainda mais sobre um vírus, o qual ainda se conhece muito pouco. Parte das mortes na Itália se deve ao fato que o atendimento não foi feito em tempo hábil por conta do colapso do sistema de saúde. No Brasil, o aumento do número de casos do Covid-19 tem sobrecarregado os hospitais públicos e, em especial, os leitos de terapia intensiva, a UTI. Portanto, alguns estados, como Rio de Janeiro, já estão analisando o protocolo de quem receberá um leito nos hospitais de estado, se por acaso a capacidade máxima seja atingida. Assim como na gripe espanhola, que o sistema de saúde entrou em colapso em diversos locais devido à grande quantidade de pessoas doentes e à falta de conhecimento da medicina da época. Considerada como a mãe das pandemias, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas. E na época, os pacientes com o quadro mais grave sofriam consideravelmente, já que não existiam antibióticos para o tratamento, realizando assim um tratamento sintomático. E esse episódio não se diferencia muito do surto da peste negra, onde a quantidade de pessoas mortas excedia a quantidade de pessoas aptas a enterrá-los. Alguns corpos foram inclusive incendiados. E as estatísticas mostram que o número de mortos varia de 25 a 75 milhões de pessoas, acabando assim com 1/3 da população mundial. Atualmente, esse surto teria levado outro rumo, já que desde então houve a descoberta do antibiótico. Falando de antibiótico, não podemos deixar de citar o Alexander Fleming, que descobriu a penicilina,
antibiótico muito importante que salvou já várias vidas. Podemos citar também o Oswaldo Cruz, que se engajou ao combate à peste negra através de promover a vacinação dos moradores das áreas mais infectadas. Koch também descobriu o bacilo da tuberculose e, por último, mas não menos importante, óbvio, a vacina BCG, que foi criada pelos pesquisadores Albert Calmette e Camille Guérin, a partir de uma bactéria responsável por desencadear a mastite tuberculosa bovina. Medidas profiláticas das doenças e eu vou começar falando sobre a gripe espanhola. Ela basicamente se assemelha muito com o Covid-19 e ela dizia que você deveria não entrar em contato com as pessoas que contraíram a doença e principalmente evitar aglomerações, que é onde você pode contaminar as outras pessoas se você tiver contraído a doença. Já da peste negra, como é uma doença relacionada a ratos, ela falava para higiene em geral, porque o que atraía os ratos e o que atrai os ratos é o lixo, a poluição, enfim. E se você manter o seu ambiente limpo, não vai ter rato, então você não vai contrair a doença. A outra é da tuberculose, que defendia a vacinação, né, que é uma medida muito importante, principalmente se uma doença existe, no Covid ainda não existe, infelizmente, mas vai existir fé. E ela defendia basicamente a vacinação, como eu estava falando, e a higiene pessoal. E por último, a do Covid-19, que é basicamente o distanciamento social. Então, a gente está em casa, estamos em quarentena, a gente não sabe por quanto tempo, mas a gente tem que respeitar o Ministério da Saúde e principalmente nos proteger e proteger as outras pessoas. Outra coisa também que eles defendem é esterilizar bem as mãos. Se você for sair, sai com máscara. Sai com luva, não precisa também se encapotar inteira, mas quando chegar em casa, assim que chegar em casa, tirar a roupa, ir pro banho. Em 1918, o surto da gripe espanhola nos confirmou a importância do isolamento social. Enquanto a Austrália, que foi atingida pela primeira onda da gripe, seguindo a quarentena, teve um grande sucesso e não foi atingida pela segunda onda, lugares como a Filadélfia, que se recusaram a seguir as medidas de prevenção, sofreram uma disseminação violenta da doença, levando à morte 16 mil pessoas em um período de aproximadamente 6 meses. Sobre a desigualdade social, as pessoas com boas condições financeiras, de classe média e alta, conseguem ter acesso à internet e, consequentemente, obtêm o privilégio de conseguirem trabalhar em casa pelo home office ou conseguirem assistir aulas online, no caso da aula EAD. Porém, mais de 1/3 dos domicílios brasileiros de média e alta conseguem ter acesso à internet e, consequentemente, obtêm o privilégio de conseguirem trabalhar em casa pelo home office ou conseguirem assistir aulas online, no caso da aula EAD. Porém, mais de 1/3 dos domicílios brasileiros ainda não conseguem obter acesso à internet e, assim, não conseguem seguir a quarentena, assim necessitando sair para trabalhar para poderem se sustentarem e sustentar as suas famílias. Sim, pessoas com boas condições financeiras possuem muito mais privilégios, isso é fato, até nas pandemias. E isto não é de hoje. Ao estudar o surto da peste negra, observamos que as pessoas com melhor condição financeira fugiam para os campos, deixando a cidade, e as pessoas com menor condição em estado caótico. A importância deste trabalho em nossas vidas é gigantesca, porque além de nos trazer conhecimento e medidas sobre como nos prevenir, nos ajuda a ser empáticos. Vale ressaltar que estamos todos no mesmo barco e é sempre bom ajudar ao próximo.